Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um quadro de opinião, de análise aqui da Vasco 10. E hoje eu não tô sozinho não, galera. Hoje eu tô com você aqui nos comentários, deixando aquele like, compartilhando mais essa produção para fazer que esse canal cresça. Se você não é inscrito, se inscreva, isso ajuda a gente bastante. Temos lá o Instagram também, Vasco10RD, e faça a gente crescer aí para sempre trazermos notícias, comentários, análise do Vasco da Gama, que passou por uma semana negra, né, galera? Semana terrível, tomando 4 do Porto Cabedelo. Meu Deus do céu, olha, aquele jogo foi para amargar, né? E para piorar, sábado tomou uma virada com mais um em campo. O Vitória jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo, sem um jogador, com 10. O Vasco saiu na frente, sempre Verratti, né? Mas, cara, no segundo tempo, os caras viraram, mandaram no jogo, deram chute na trave, uma coisa absurda, né? E a gente, olha, sábado foi amargar. Final de semana, o Vasco ele consegue acabar com o nosso final de semana, né? Dia das Mães aí e tal, não foi a mesma coisa, né, gente? É terrível a produção, a baixa produtividade dos jogadores. Tem jogadores aí, rapaz. Olha, eu vou destacar uma situação do Léo Jardim. Começando, Léo Jardim, meu irmão, olha que atuação maravilhosa, né? Porque, olha, falhas nos gols. Teve uma outra situação que a bola foi na trave também, o senhor, brincadeira. O Vasco tá te oferecendo aí, parece o dobro do que você ganha. Pega essa situação. Pega isso aí porque é bom. Querer mais, bate um papo lá com o seu empresário, porque, olha só, por mim, manda outro, vamos testar o Fusato aí, vamos dar oportunidade ao garoto da base, né, o Felipe Gabriel, porque o seu Léo Jardim tá... E o Vasco, olha só, não esquece que você está nessa posição aí dos principais goleiros do Brasil graças ao Vasco, porque há 3 anos atrás ninguém te conhecia. Tu chegou no Vasco sobre olhares de desconfiança, tá bom? Mas vamos olhar com carinho a proposta do Vasco, tá? Também a situação do Léo Jardim tá complicada. Mais um jogo, ele entra na situação da renovação automática. E aí isso não interessa nem ao empresário nem ao jogador. Não entendo por que demoraram tanto a responder às propostas do Vasco, tá? Então fica aí nisso. Limpeza no Vasco começa no futebol lá na parte de cima. Seu Marcelo Santana, que até então, né? Agora ele fala qual é a função dele, né? Totalmente administrativa. Contratos, né, logísticas e outras situações burocráticas do futebol. Ou seja, o diretor de futebol, que se dizia diretor, ou que se chamava, né, o Vasco chamava ele como diretor de futebol, era apenas um auxiliar administrativo, como eu já falei aqui em outras resenhas aí, tá? Auxiliar administrativo, beleza, tá? Mas ele acabou ficou muito na conta dele essas contratações todas aí. Então que ele dissesse logo, ó, contratação não é comigo, né? Comigo é contrato, situações aqui, tá bom? Outra limpa no Vasco. O filho do Edmundo, o Edmundo Júnior, pediu demissão. Eu acho que agora quem fez a pressão agora foi o pai, né? Para que ele saísse. Ele trabalhava lá na situação de logística, mais um cabide de emprego. Se ele fazia bem a função, beleza. Mas pega mal, complica, né? Complica muito esse cabide de emprego no Vasco da Gama. Bem, menos um para atrapalhar, menos um para se falar mal, né? E agora, seu Pedrinho? Vamos lá, Pedrinho, vamos lá. Você tá seguindo os passos aí direitinho. Contrate um diretor de futebol, mas um diretor com D maiúsculo, um diretor que chegue com carta branca para resolver o problema no futebol. Tá? Você entende bastante de futebol, mas você não pode ser o diretor de futebol, né? É complicado. Você não conhece o mercado. Como um diretor de verdade, tem que trazer um diretor que conheça o futebol, o mercado do futebol, de vender, contratar, negociar. Vem mais uma janela, né? Sofrimento à vista.
Porque, além disso, porque esse diretor ele vai ter alguns problemas, porque o Vasco deve a muita gente. O Vasco deve a muita gente, desde as negociações com a 777. Então, se o Vasco for fazer negócio com São Paulo, Internacional, né, com Cruzeiro, entendeu? Quais outros times aí? O Atlético Mineiro, o Vasco deve, entendeu? O Vasco deve o Atlético Paranaense, entendeu? Então, assim, complica muito, cara. Complica muito. E aí, chega de trazer esses estrangeiros, inventar um estrangeiro, entendeu? Chega de inventar um estrangeiro. Descobriu um chileno lá no México, né? O angolano lá na Turquia. Gente, para com isso. Mercado nacional, tem gente boa aí para se usar e, ó, muito mais barato, tá bom? Por exemplo, eu sempre cito aqui, Fortaleza. A folha salarial do Fortaleza deve ser metade do Vasco. As contratações são muito abaixo. Muito abaixo. O Fortaleza dispensou o Kaiser. O Kaiser que fez 2 gols no Vasco, né? Lei do ex. Toda vez que o Vasco enfrenta o Renato Kaiser, toma lei do ex. O Renato Kaiser hoje, ele disputaria a posição titular no Vasco. Não vou dizer que ele seria titular, mas ele entraria melhor do que as opções que o Vasco tem hoje. O Renato Kaiser seria banco, né, número 1 para entrar no Vasco, né, se não fosse titular, tá bom? Então, assim, opções baratas, cara. O Fortaleza sabe do assunto, né? É claro que um diretor de futebol que conhece o mercado, ele vai ter essas situações, vai trazer jogadores interessantes, que vai trazer qualidade, né, ao elenco aí. Então, contrata um diretor, o torcedor do Vasco, o Vasco da Gama não pode ser novato, gente, não pode ser novato. O Rodrigo Caetano, que por sinal, só se tornou o Rodrigo Caetano graças ao Vasco, né? Ele teve ali em 2000, ele montou o elenco de 2009 na Série B, né? O Vasco trouxe Dorival, trouxe Rodrigo Caetano, e aí o Rodrigo Caetano, se eu não me engano, veio do Sul, do Grêmio, se eu não me engano, e começou a fez um grande trabalho, e aí passou a ser um dos grandes diretores aí, executivos do futebol, graças ao Vasco, né? O Vasco deu esse holofote, ele fez um bom trabalho também, né? Foi base, ele montou aquele time que foi campeão da Copa do Brasil aí com o Vasco da Gama, tem uma identificação bacana com o Vasco. A CBF está num momento instável, parceiro, a bomba tá rolando lá na CBF, pode ser uma boa, tem possibilidade. Ele continuaria no Rio de Janeiro, né? Chegaria, agora se ele chegar é para ter carta branca, né? Chegada dele, porque é um cara que saca, um cara que seria muito interessante no Vasco, né? E o próprio Vasco da Gama, né, daria essa projeção para ele, continuaria nessa projeção. É um sonho, né? É um sonho do Pedrinho também, que parece que vai tentar aí mais uma vez o Rodrigo Caetano, né? E aí a gente tem já somado isso ao nosso treinador, que começa de fato hoje, segunda-feira, 12 de maio, Diniz começa seu trabalho no Vasco da Gama, já com uma bomba, né? Porque vai à Argentina enfrentar o Lanús, numa situação adversa, já que o Lanús aí lidera o grupo na Sul-Americana, e o Vasco, para reverter, tem que vencer lá, cara. E aí, Diniz, né? Um dia de trabalho já tem essa pipoca aí, além de outros problemas no elenco, que depois a gente fala, a gente lista isso aí para você, porque, olha, tem muita coisa no Vasco a ser ajustada. Mas que o Fernando Diniz chegue bem aí, né? Chegue com o pé direito, chega com alegria. Ele já saudou a torcida do Vasco com V de vitória, V de Vasco, V de vitória, que de fato as vitórias retornem. É claro que na realidade o Diniz, ele é um cara trabalhador, vai trabalhar. Esse elenco vai voltar a trabalhar, mas trabalhar muito. Acabou a moleza, galera. Acabou o campo silencioso, porque vai ter bronca, o vestiário vai sacudir, né? E a gente só espera saber se isso vai ser bom ou ruim, tá? Vai ser bom ou ruim. Então vamos ver como o Vasco se comporta nessa mudança aí, tá? Ainda se falando de Pedrinho, precisa limpar esse elenco. Tem gente demais aí pesando desse elenco, tem gente precisando tomar um susto, assim, afasta por uma semana, bota para treinar separado. O Diniz
deve fazer algumas alterações profundas na questão de elenco, de afastar para tentar trazer outros jogadores. Está atento a todas as movimentações do Vasco para trazer para vocês as informações, trazer a opinião, trazer as sugestões, né? E acompanhar para ver se dá bingo ou não no Vasco da Gama. Galera, que você que está com a gente, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixa aquele like, aquele comentário e compartilha com um amigo. Segue a gente no Instagram, Vasco10RD, que a gente volta a qualquer momento com uma grande notícia ou uma opinião, né, justa, sincera sobre o nosso Vasco da Gama. Um grande abraço, galera. Valeu! O Vasco é pra quem acredita.